Olá e seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Tara Zanella, sou escritora, compositora, professora de música e este é o meu canal. Olá e sejam todos muito bem-vindos de volta. A luz aqui pegando no azul. Acontece. Como prometido, eu vou continuar a série de teorias, este quadro, onde eu vou falar especificamente sobre, além de contar a história, eu vou te explicar as coisas que acontecem na história. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu acho muito interessante, que vai para o além da história. É do como a história se deu, vamos dizer assim. Como você deve ter visto pela thumb e pelo título, eu vou falar sobre um pouquinho da diferença, porém o fato de que essas empresas jamais contaram história da mesma forma. Então sejam muito bem-vindos, pegue a sua água e vamos entrar no buraco do coelho. E pra você que chegou aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. E se quiser sentar na janelinha, tenha consciência do que está acontecendo, porque vai ser uma longa viagem. Existem 3 grandes motivos do porquê eu acredito que a Hybe e a SM jamais vão ser iguais. Em primeiro, são companhias diferentes, então todo o processo de criação delas vai ser diferente. Pessoas diferentes com o mesmo plot de ideia vão executar de uma forma diferente. Então elas jamais serão parecidas. O que me leva ao segundo ponto. As mentes criativas que estão por trás desses trabalhos são pessoas diferentes, com referências diferentes, com background de conhecimentos, de referências, de trabalhos já feitos ou de trabalhos simplesmente enviados na gaveta. Porque pessoas criativas têm muita coisa na gaveta, diferentes. Então todo o processo vai ser diferente. As escolhas de histórias também serão. O que me leva ao terceiro ponto, que é a abordagem que as empresas tomam perante as narrativas. Assim como quem criou Luna, assim como quem criou as trilogias do Dreamcatcher, assim como os meninos piratas do 80s criaram todo um universo ao redor. Desde o começo, a forma como essas mentes diferentes, que estão rodeadas de coisas diferentes, vão criar produtos diferentes, vão ter ideias diferentes, ou mesmo que sejam parecidas, em qualquer que seja esse parecido, ela sempre vai ser diferente, porque ela vai ser contada por pessoas diferentes também. Então, seguindo para o que é de diferente nessas empresas, vamos lá. A Hybe tem histórias muito bem definidas, que não necessariamente precisam estar interligadas. Elas podem, porque num grande universo dos artistas da Hybe, há coisas que podem se trocar aqui ou ali. Mas como cada uma das histórias são muito bem definidas, o máximo que a gente tem é a série Dark Moon, que já foi provado que uma coisa está dentro da outra, mas nos outros, não exatamente. Até pela forma como essa contação de histórias neste universo expandido da Hybe resolveu tomar abordagens diferentes para cada história da Webtoon, por exemplo, é baseada em uma história de cada um dos grupos, certo? Certo, todos meio que tem um quesinho de magia? Sim. Mas aqui, por exemplo, eu estou descartando, não briguem comigo, o BTS. Porque as histórias do BTS começaram antes de toda essa coisa tomar essa grande forma. Então, não está no mesmo universo. Se estiver, aí a gente entra e aí depois eu falo do SM. A Hybe tem ativamente um universo expandido. E eu vou explicar o que é um universo expandido. Onde cada pequena história deste grande universo, deste multiverso, ele é extremamente bem... A palavra aqui que eu tenho é buildado. Venha um meme, tá tudo bem, tá tudo certo, mas o world building de cada uma dessas histórias é muito detalhado. É muito detalhado. E por um exemplo, como Dark Moon, a gente teve que cada pequeno pedacinho foi pensado muito antes. Assim como, por exemplo, o Luna. Tudo no Luna tem um world building insano, de incrível, de maravilhoso, de meticuloso. A SM não.
A SM só catou e descobriu que isso é possível de ser feito e ela começou a introduzir este universo. Com a SM, a gente tem um grande universo, Quenya, é onde tudo reporta de novo para Quenya, para o cosmos. Até mesmo na própria história da origem, que eles publicaram um tempo atrás, existe a frase, tudo começou no Quenya. A SM resolveu tratar isso como um grande metaverso. O metaverso, ele é uma outra coisa. E eu quero de verdade ver pra onde que essa empresa vai enfiar isso, porque o metaverso hoje, ele é muito novo. Ele é um bebê, ele é praticamente um esqueleto do que ele pode ser um dia. Então não dá pra ter certeza. Porém, a implementação de um universo relativamente expandido pode ser um dos caminhos. Com a SM foi dito que tudo se interliga de alguma forma, tudo se afeta. Tudo que é feito por uma história causa um efeito borboleta em outra história. Cada grupo segue a sua narrativa única. E eu vou explicar como essa narrativa funciona, como ela é escrita, como ela tem o seu arco de desenvolvimento. Então, quanto a Hybe, tem vários universos, vários sets de regras diferentes que funcionam para cada uma das histórias. Para a SM, a gente tem um grande, que é o Quenya. Porém, mesmo que as duas empresas estejam dando seus primeiros passos no que a gente vai chamar aqui de Web3, e é assim que se chama de verdade, que é a nova forma de se consumir conteúdos dentro da internet, a forma como essas companhias estão fazendo isso, apesar de tomarem formas relativamente parecidas, as decisões para cada uma são diferentes. E isso a gente pode falar em um outro dia, em um outro momento. Isso não é sobre storytelling puro, isso é marketing, isso é gerenciamento de empresa, isso é outra coisa. Então vamos falar sobre universo, narrativa, storytelling e world building. O storytelling é a arte de contar histórias, é a forma de se contar a história. O world building é o lugar aonde essa história irá acontecer. Suas regras, sua população, se tem magia, se não tem, qual é o lugar onde essas pessoas vivem, em que tempo essas pessoas vivem. Tudo isso que eu estou dizendo neste exato momento chegou ao meu conhecimento graças a um grande mentor meu, Nando Fregonese. Eu sou apaixonada pelo trabalho dele e grata por tudo o que eu consegui aprender com ele. Então, muito do que eu vou dizer aqui veio dessa referência dele, que se vocês quiserem conhecer, eu vou deixar linkado aqui embaixo o Instagram dele, e ele fala bastante sobre storytelling e a forma como isso entra na vida das pessoas, incluindo um pouco na publicidade. Que eu também pincelo um tantinho disso lá nas minhas redes sociais, que também estarão linkadas aqui embaixo, então eu convido vocês a me seguirem por lá também. Sobre as narrativas. Toda e qualquer narrativa tem um arco, um começo, um meio e um fim. Essa narrativa pode ter várias formas de se existir. A gente tem os 3 atos, que são bem conhecidos na estrutura de narração. A gente tem os 4 atos, jornada do herói, jornada da heroína. São formas de se construir tudo isso. Mas o básico é, e vou cotar meu professor, alguém quer algo e precisa passar por obstáculos para chegar neste algo. Um personagem deseja alguma coisa e para chegar nessa coisa ele precisa passar por um obstáculo. O antagonista, não exatamente o vilão, mas o antagonista, o que te impede de chegar em algum lugar. Porque protagonista e herói são coisas diferentes, mas isso pode ficar para um outro dia. A narrativa é essa tal linha, é este arco, é a jornada, vamos por assim, que os nossos personagens principais vão passar. No ESPA, as meninas precisam lutar contra a Black Mamba, porque elas não conseguem mais ter o acesso aos seus eyes, aos seus avatares. No NCT, a gente tem eles, digamos que, presos dentro do Dream Lab. São pessoas que se encontram ali, neste conhecido Dream Lab, por algum motivo.
É aí que começa a ficar complicada, porque com a SM é mais difícil de entender o propósito de cada um dos seus artistas, de cada uma das narrativas das histórias de cada um deles. A gente sabe do aespa, a gente sabe do EXO, ele luta contra a Red Force para proteger, para libertar a força da Árvore da Vida. Só que quando a gente começa a ir, por um exemplo, no Red Velvet, o antagonista é o Homem-Flor, é o lobisomem, é o cara da pizza, porque mesmo que elas tenham o maluco, ele é o antagonista que está impedindo elas de fazer algo que elas querem. O obstáculo, certo? Mas começa a se perder porque qual é o objetivo? O que esses personagens querem para que isso aconteça? Para agirem da forma como eles estão agindo? Por que os meninos do NCT se encontram dentro do Dream Lab? Qual é o motivo real da construção deles se encontrarem lá? Por que eles têm que usar a empatia pra chegar lá? Ou, no caso, aquele bendito apito que eles resolveram apresentar no NCT 2021. Quando, em contrapartida, com a hype, a gente tem mais claro. Até porque a existência deste departamento de storytelling que criou as narrativas de cada um, gente, até mesmo o BTS, vamos lá, Wings, a era Wings, eu agradeço essa era até hoje, porque por causa deles eu tô aqui fazendo o que eu tô fazendo hoje, então vamos agradecer. Tem os personagens, tem uma motivação, tem os obstáculos. Eles têm um desenvolvimento de personagens onde eles eram uma coisa, passam por situações e se tornam diferentes. E isso pode simplesmente tomar as rédeas do comecei a contar um negócio aqui, que depois foi se desenvolvendo, tomou outra forma, foi para outros caminhos, uma narrativa mais fluida, não tenho claramente a coisa super programada e planejada para acontecer. Como Luna foi, como provavelmente os meninos que estão personificando o Dark Moon. Agora, vamos falar sobre universos. Quando a gente tá falando de um universo expandido, e eu vou colocar todas as referências aqui embaixo na caixa de descrição, da onde eu fui lendo várias coisas pra desenvolver o roteiro desse vídeo, a gente tem que se estender literalmente físico. Aonde as franquias de mídias, elas tomam outras formas. Então, são MVs, são webtoons, tem uma história no Wattpad, por um exemplo. São vários lugares aonde as histórias tomam as suas formas e acontecem dentro de um mesmo núcleo. Ela é contada de várias formas. Então, a gente tem pedaços da história em vários lugares. Até porque o exemplo tá li o primeiro capítulo do Wattpad do Dark Moon Blood Altar e ele é um tanto quanto diferente da Webtoon e do que os MVs do Enhypen mostram, mas a gente pode fazer um vídeo só pro Enhypen que merece, tem muita coisa. Quando a gente tá falando de um multiverso, a gente tá falando das possibilidades diferentes que podem acontecer dentro de um mesmo mundo, dentro de um mesmo universo. Aqui a gente entra talvez um tanto quanto para o lado da SM. A gente tem aonde temos um universo com várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. Então, para cada artista, você tem uma lente específica do que está acontecendo. São as mesmas leis, são as mesmas regras, os lugares são praticamente os mesmos, mas a gente está acompanhando uma história diferente, uma possibilidade de história também diferente. Conhecido histórias ilimitadas. Tudo pode acontecer. É onde entram as 15 mil fanfics, as 300 mil canons e vida que segue. E aqui que entra o world building na prática, aonde em Konya a gente tem as tecnologias, a gente tem as criaturas, a gente tem cada um dos artistas representando alguma coisa neste universo. É aqui que, principalmente quando a gente fala de fantasia,
a gente precisa de verossimilhança, que é o ato de contar uma história possível. Você tem que fazer as pessoas que estão consumindo aquela história entenderem que aquilo é possível naquela realidade. É aqui que o world building ele precisa ser conciso, porque se ele não for, não vai fazer sentido. Que a SM tá tentando, tá fazendo todo o possível para inserir a existência desse universo que ela quer criar nos artistas que já estão aqui. Então eu sinto que a partir de agora, a gente vai ter mais consistência e coesão com as coisas acontecendo. Porque até agora, como não era a intenção da empresa, como não era, ou sei lá, tô dizendo que não era porque é isso que aparece. Não era um ato ativo de fazer tudo isso acontecer. Há algumas inconcisões, há buracos abertos que talvez não sejam fechados. Acontece. Quando com os artistas da Hybe foi criada toda uma narrativa desde o começo, até porque a maioria dos grupos são relativamente novos, vamos por assim, são praticamente todos de quarta geração, aonde eles já puderam começar implementando com a história, porque eles fizeram BTS, viram que deu certo, viram que engajou, marketing. E aí os outros grupos que eles começaram a planejar para serem debutados nos próximos anos faz todo sentido. Gerenciamento de empresa, longo prazo, não é esse o assunto do vídeo. Mas é aqui onde tudo tem que fazer sentido, a verossimilhança, aonde a gente pode estar num mundo de magia, de fantasia, mas a gente precisa de coisas que nos aterrem. Faz sentido certos personagens, certas histórias acontecerem no lugar que acontecem. Então, você tem um bando de adolescente, tá na escola, não tá na escola. Os poderes acontecem em que momento? Ah, os Star Seekers, eles são idols, então não dá pra meter o louco e desistir e virar mago, não. E a verossimilhança também vai pra criação de personagens, aonde personagens concisos. Mas aí, isso é outro dia, isso é outro momento, e a gente pode até falar de arquétipos aqui, em outro dia. O que me leva na criação de arcos narrativos e dos múltiplos arcos. Pra terminar esse vídeo, praticamente com uma chave de ouro, eu vou pedir, por favor, pra você dar um like nesse vídeo, compartilhar com as pessoas, porque esse tipo de conteúdo, ele é um tanto quanto específico, porque todo o meu canal ele é feito para que você, minha audiência, entenda e possa compreender sozinho sobre o que eu tô falando. Eu quero que vocês entendam e tomem as suas próprias decisões e escolham por si acharem que uma coisa faz sentido ou não. Para vocês terem as suas teorias, terem as suas críticas musicais, terem o seu próprio poder de compreensão. Porque só você vai entender do jeito que você entende. Porque só você tem as suas referências e a sua vivência. Que é aqui que a gente entra na parte mais interessante de todo esse conteúdo que eu trouxe até agora. Como fazer os múltiplos arcos de narrativa funcionarem. O arco de narração, ele tem que começar em um lugar e ir para outro. De um ponto A para um ponto B. Que existe dentro deste universo criado. Cada um dos grupos, cada um dos artistas está seguindo a sua própria trajetória, estando num multiverso, estando num universo expandido, qualquer que tenha sido a escolha. O importante é, existe um arco a ser seguido para cada um. Então, mesmo que a gente tome a ideia de que tudo isso está acontecendo no mesmo lugar, tanto em Quanya quanto na tal da Grey City, ou qualquer que seja o nome daquela bagaça, que a gente ainda vai descobrir, a gente tá seguindo pontos de vista diferentes. Então, para cada artista, a gente tem um ponto de vista. Não é difícil, porém é trabalhoso. Por quê? Porque criar um universo, você tem que criar um grande universo para só ser contado um único ponto de vista. Uma coisinha bem pequena
dentro deste mundo enorme. É trabalhoso, é intenso, mas não é impossível. Quer um exemplo? Game of Thrones. A gente seguiu durante várias temporadas diversos personagens. E todos esses personagens, eles eram os principais da sua própria história nesse grande universo que é o Westeros. Só que tudo aconteceu e tudo girava em torno de um grande personagem, Jon Snow. De uma forma ou de outra, ele era o centro da grande narrativa. Porém, a história não era só dele. Tinham outras pessoas convivendo naquele mundo e a gente acompanhava elas também. Histórias eram afetadas porque existiam no mesmo mundo. Atos, ações e consequências se repetiam em todas as histórias porque existiam no mesmo mundo. Com a Hybe, cada artista tem a sua lore, tem o seu próprio arco e tem o seu próprio mundo, o seu próprio universo. E isso eu tô tirando do fato das coisas que eu já li em relação a todos os webtoons e de como cada artista apresenta toda essa, vamos por, os MVs. Pode ser que eu morda a minha língua e tenha que voltar aqui e reiterar o fato de que talvez tudo possa existir em um grande mundo. Pode ser que sim, tô sentindo que é bem provável, mas isso é teoria para outro dia. E a gente vai usar o Le Sserafim para explicar isso. Mas com a SM, cada artista tem a sua lore, tem o seu arco. Só que todos esses arcos acontecem em um mesmo grande universo que se correlaciona com Quenya. Porque tudo segue as regras, as leis, os motivos, a geografia, a tecnologia possível neste mundo. E é assim que eu digo que são duas empresas que estão investindo muito nas narrativas, muito no storytelling, porque isso funciona muito bem como um produto a ser vendido. Eu poderia simplesmente dizer que é uma grande jogada de marketing, porque é, mas tem um que é artístico, que é gostoso de se consumir. Porque eu costumo dizer que não é porque é mercadoria de consumo que tem que ser ruim. É até bom, é agradável que seja bem feito. Porque a gente não é idiota, consumidor não é tonto. Mas eu espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser que eu explique tudo isso na prática com exemplos, me comenta aqui embaixo. Também me diz quando você gostaria que eu fizesse lives abertas pra gente discutir todas essas histórias e criações e criar os roteiros para esse quadro. E muito obrigada por passar esses diversos minutos aqui comigo, porque eu falo muito e este vídeo é um tantinho, como disse, específico. Então não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todos os vídeos, tanto das análises de músicas, quanto deste quadro aqui e dos prováveis que estão em planejamento para o próximo ano. E eu agradeço demais a sua presença, muitíssimo obrigada, e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau!